Bom dia, pessoal. Acho que à medida aí que o nosso webinar vai acontecendo, outras pessoas vão aparecendo, né? Então, queria dar bom dia a todos, agradecer a presença de todos aqui para a gente dar start, né? Dar início ao tema de API. Então, queria dar boas-vindas para todos, para que a gente explore hoje, nessa nossa uma horinha, o tema de como proteger as suas APIs de forma efetiva contra as ameaças aí do top 10 de API. Então, Paulo e a Dani vão trazer um conteúdo atualizado em relação ao ASP Top 10. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, eu sou sócia-diretora comercial aqui da África Tecnologia e eu vou ser a anfitriã desse nosso bate-papo, desse nosso webinar, tá? Acho que, de maneira geral, antes de apresentar, né, de passar a palavra aí para os nossos especialistas de API, eu queria contextualizar muito rapidamente sobre a África. A África é uma integradora de tecnologia de segurança. Nós somos especialistas em cybersecurity. Nós somos um dos principais parceiros aí da Salt, por isso que a gente está aqui hoje. Então, queria agradecer ao convite da Dani, do Paulo, queria agradecer aí todos os presentes. Com toda certeza tem clientes nossos aqui da África. E acho que, de maneira geral, a gente se propõe a ser um parceiro integrador, mas cada vez mais um integrador advisor dos nossos clientes, né? Entendendo como as soluções elas conseguem, como elas podem se comportar, como é que elas podem agregar o ambiente de vocês dentro da estratégia de segurança do qual os nossos clientes estão se propondo a fazer. E acho que é nessa jornada que a gente faz o convite para a gente fazer essa discussão aí, olhando para o ASP Top 10 de API. Dani, queria passar a palavra para você, agradecer aí mais uma vez, né, o convite e também fazer um convite para que as pessoas fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente vai ficar aqui de maneira geral moderando e compartilhando com o Paulo e com a Dani para esclarecer todas as dúvidas aí possíveis para vocês, viu? Bem-vindos novamente aí ao nosso webinar. Obrigada, Bruna. Bom dia a todos. Eu sou a Daniela Costa, responsável aqui da área de vendas da Salt Security. Hoje, Paulo, Braga e eu, a gente vai fazer uma apresentação geral, né, sobre a nova lista de ameaças, o ASP Top 10 de API. Mas antes disso, eu queria mais ou menos que aterrissar todo mundo, né, um pouquinho no tema de segurança de API, afinal de contas, ainda é um tema relativamente novo, né, para muitas organizações. Nós sabemos que as APIs hoje são consumidas por empresas de todos os segmentos, do financeiro, empresas também, até do agronegócio, né, seguradoras, empresas da área de saúde, porque é um caminho muito simples de inovar, de oferecer novos produtos, serviços e permitir o compartilhamento das informações, né? Para quem não sabe, hoje o Brasil é o quarto maior consumidor de APIs do mundo. Então, se a gente faz uma comparação com o ranking, né, de investimentos em tecnologia do IDC, o Brasil está em 11º, 12º, já foi nono, mas vejam como nós estamos realmente inovando e fazendo o processo de transformação digital usando as APIs, né, consumindo cada vez mais APIs. E é por isso que a gente está aqui hoje. Como podemos proteger essa camada, né, que até então não era muito utilizada pelas organizações? E aí eu vou trazer alguns números do último relatório do Estado de Segurança da API, publicado pelo Salt Labs, que é a área de inteligência da Salt Security, para a gente entender por que é tão importante, primeiro, compreender todas essas ameaças, né, que a gente vai falar hoje. Por que as APIs hoje são o maior foco dos cibercriminosos, né? Obviamente, existe um negócio, né, ilícito, muito lucrativo nesse sentido. Então, por que explorar as APIs e manipular essas APIs hoje é um tema tão crítico, né, para as organizações? Então, eu vou mostrar alguns números para vocês, para a gente ficar bem alinhado do porquê é tão relevante e crítico falar de segurança de API hoje, né? Então, vamos lá. Primeiro é que os ataques estão crescendo. E aqui é um número que a gente fica até bastante abismado, né? A gente está falando de um crescimento de mais de 700% em relação aos atacantes únicos identificados na pesquisa da SALT. 94% das organizações entrevistadas tiveram um incidente de segurança associado à exploração nas APIs. Então, eles estão crescendo e, na verdade, eles estão presentes na maior parte das organizações. Talvez não de forma visível para todos, né? Mas esses ataques vêm acontecendo e vêm crescendo cada vez mais. Então, a gente precisa realmente falar disso e buscar soluções efetivas nesse sentido, né? Um outro caso é que, muitas vezes, as
empresas, elas acham que elas estão seguras porque elas estão fazendo um processo de autenticação, né, dos usuários. 78% dos ataques às APIs acontecem em APIs autenticadas. Então, só a autenticação não vai resolver o problema. É por isso que a gente vai apresentar a nossa solução e como nós complementamos soluções também tradicionais. Aqui vem de encontro também com esse tema de como o Salt complementa outras soluções, né? 44% dos entrevistados disseram que protegem as suas APIs através de alertas que recebem pelo WAF. Nós sabemos que os WAFs são uma solução muito tradicional, né, para segurança, mas que elas são soluções baseadas em regras, em assinaturas. Então, para esses novos ataques lógicos, de novo, vamos falar de OWASP Top 10, né, então falaremos de ataques lógicos, essas soluções não são tão efetivas. Então, se 44% estão contando com AF, significa que esses 44% muito provavelmente estão sendo atacados e não estão recebendo essa informação, né? Aqui tem um outro slide falando quão confiantes, né, e seguros as organizações dos entrevistados estão em relação ao inventário, né, de APIs. Afinal de contas, a gente não pode proteger aquilo que a gente não sabe que tem. E aqui a gente tem números expressivos, né? A maior parte das organizações não estão confiantes, só aqui, ó, 18% estão muito seguros das informações que eles têm em relação às APIs. Então, aqui é um outro tema que a gente tem que levar em consideração. E aí, para a gente fechar essa parte da introdução do porquê é importante, né, segurança de API, porquê é importante a gente falar das ameaças lógicas listadas na OWASP Top 10 e recém-revisadas, é que hoje 48% somente dos entrevistados disseram que segurança de API é um tema discutido no nível mais sênior, né, dos executivos das suas organizações. A gente sabe o quanto a tecnologia e negócio andam juntos, né, e uma API, né, um ataque à API, muitas vezes ela pode gerar problemas de vazamento de dados, né, downtime de sistemas. Então, assim, é preciso aumentar esse número de forma significativa, né? Porque realmente os times de segurança precisam da colaboração das áreas de negócio, das áreas financeiras para fazer os investimentos, né? Fazer os investimentos necessários para poder evitar que esses ataques aconteçam. De novo, os ataques estão crescendo acima de 700% ano sobre ano, né? 94% das organizações disseram que sofreram com ataques APIs em ambiente de produção. Então, assim, esses ataques estão acontecendo. Então, a ideia hoje realmente é buscar ajudá-los nesse processo. E aí tem um outro número aqui para a gente fechar, que a maior parte dos problemas de segurança, né, encontrados nas APIs são vulnerabilidades das próprias APIs que estão expostas, né? Então, 41%. Então, vocês vão entender bastante aí da apresentação do Paulo, como que nós podemos ajudar a identificar essas vulnerabilidades. Voltando para, né, vou deixar aqui um tema para vocês ficarem, né, atentos à questão do inventário, né, entender o que você tem, como que essas APIs estão publicadas, que métodos, se elas compartilham dados sensíveis. Então, a partir desse inventário e a partir da análise comportamental, é possível muitas vezes identificar vulnerabilidades, né, parte delas aí que serão exploradas através das ameaças OWASP e que podem gerar esses problemas que a gente conversou, sem, né, contar aí nos temas de multas associadas ao não cumprimento de regulamentações, problemas reputacionais. Todo mundo aqui está conectado no LinkedIn, vê quando uma empresa, né, é atacada, como, né, a reação dos seus clientes, dos seus fornecedores. Então, aqui alguns números para compartilhar com vocês. Se vocês quiserem acessar esse relatório completo, está no site da Salt, salt.security, e se vocês tiverem qualquer dúvida também em relação ao relatório, a gente vai estar aqui para ajudá-los. Mas nesse cenário, nessa turbulência toda, Paulo, conta para a gente, então, como é que a gente vai ficar protegido dessas novas ameaças, dessas ameaças lógicas que estão listadas aí na OWASP. Obrigado, Dani. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar rapidinho a minha tela. E aí, Paulo, acho que enquanto o Paulo compartilha a tela, né, eu até queria fazer um gancho em relação
ao que a Dani acabou de comentar, né? A gente aqui da África, a gente como integrador, percebe muito que grande parte dos nossos clientes tem como desafio tentar entender quais são as composições que deixam, acho que, o ambiente deles mais protegidos, né? Qual é o próximo nível, acho que, para potencializar o que tem dentro de casa. Então, me chama muita atenção quando a gente trata de tema de API com os nossos clientes, e aí muitos de vocês que estão ouvindo aí, de que existe uma falsa sensação, né, de que quando você tem um AF ou alguma outra solução, você conseguiu garantir aí uma proteção sobre um tema como é o de API, por exemplo. Então, a gente vê que um dos grandes desafios é que você consiga dar o próximo passo na direção daquilo que você realmente espera, e aí, nesse caso, é sobre a API, né? Então, é super interessante que você traz esses números para a gente, e a gente percebe aí, na prática, né, como integrador, como os nossos clientes, às vezes, né, ficam nessa indecisão de qual o próximo passo tomar e o quanto eles realmente estão seguros com o mix aí de soluções que eles têm, viu? Obrigada por esse slide aí, por esses números, Dani. Imagina, um prazer, pessoal. Vamos lá. Aqui, bem rápido a agenda, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os itens da WASP. Para alguns desses, para os primeiros, para os 5 ou 6 primeiros, eu acabei colocando um exemplo de como a gente detecta, até para não ficar muito longa a apresentação. Então, o foco é realmente essa parte do OWASP, e aí, muito rapidamente, a gente comenta alguma coisa também sobre a SALT, patente, por que a gente usa Big Data, como que é a arquitetura em geral e os nossos diferenciais, tá bom? Então, assim, a princípio, fiquem à vontade, né? Tendo dúvidas, podem colocar no chat e aí a gente vai tirando essas dúvidas, tá bom? O primeiro deles, o primeiro item da WASP é o API 1, né? Que é o famoso BOLA, ou Broken Object Level Authorization, né? Esse aqui é o antigo IDOR. Ele é tão prevalente, esse tipo de ataque, que ele manteve agora em 2023 a mesma posição que ele tinha em 2019, tá? Então, continua sendo o vetor de ataque mais comum, e por isso ele merece aí esse posto, né, de ataque mais prevalente, né? Basicamente, aqui a gente está falando dos os mecanismos de autorização, né? Quando você tem um mecanismo de autorização mal configurado na API, isso acaba muitas vezes levando ali a comprometimento, né? Então, existem as situações, os exemplos que eu sempre dou, né? Eu estou aqui logado como Paulo e eu consigo, usando as minhas credenciais, eu consigo acessar os dados da Daniela. Isso não deveria acontecer, né? Então, acaba sendo um cenário muito comum, isso. E aí, claro, como a parte de autorização para acesso às APIs, ele é um ponto central, ele é um tema extremamente importante, qualquer tipo de problema que você tenha com esse método, né, nesse processo de autorização, você vai invariavelmente levar a algum problema de vazamento de dados. Então, aí a gente coloca até alguns exemplos aqui, né? A gente, sempre que possível, a gente vai tentar trazer algum exemplo de algum caso público, né? Então, basicamente, aqui a gente tem um exemplo, né? Uma conta da Ferrari, né? No sistema de conteúdo deles, basicamente o pessoal conseguiu bypassar esse processo de autenticação, e aí foi possível para esses atacantes modificar e excluir informações de cliente, tá? Isso usando lá o content management deles. Tá? Então, isso é só um exemplo, mas existem diversos outros casos no mercado, tá? Aqui, sempre que possível, então, como eu comentei com vocês, a gente sempre vai tentar pegar um ou outro exemplo de como a gente detecta, né, esse tipo de situação dentro da plataforma da SALT. Então, esse aqui é um exemplo de uma detecção de bola. Basicamente, aqui a gente tem o payload da requisição e da resposta, né? Então, você vê aqui detalhes da URL, detalhes aqui do header, e dentro do header você tem informações também do token. Então, notem que aqui o cara tinha utilizado um token terminado com 277, né? Para facilitar aqui o entendimento. Então, ele tem um token 277, só que no cookie que ele mandou, que fazia parte também desse processo de autorização, o usuário é diferente, né? É o final 053.
Esse aqui é só um exemplo, existem outras formas de fazer isso também, mas a mensagem aqui é: toda vez que você tem algum tipo de manipulação, ou seja, o usuário está logado como 277, ou como Paulo, vamos tirar o exemplo aqui, e ele fez o acesso, tentando acessar as informações da Daniela, é aí onde a gente consegue identificar isso, tá? Notem, a gente até comentou, né, a Dani e a Bruna comentaram sobre o AFIS, né? Esse tipo de situação aqui, por exemplo, você não vai pegar com o AF, porque não existe violação de nada, né? Não existe, a URL está certinha, o método para acessar ele está correto, você não está fazendo nenhum injection, nenhum cross-site scripting, nada disso. Basicamente, você está mudando aqui determinados parâmetros, mas, ao mesmo tempo, você está violando a lógica de negócios, tá? Então, esse aqui é um exemplo de API 1. Eu não sei se... Eu estou vendo que o chat aqui tem algumas perguntas. Alguma Não tem dúvida pergunta, específica? ainda é mais Não? questão de slide, mas é importante ressaltar o que você falou. Primeiro que a ordem da WASP, pessoal, API 1, API 2, que o Paulo é por ordem de frequência. Então, o BOLA é hoje a ameaça mais frequente nas organizações. E como o Paulo falou, o ponto crucial aqui é que as manipulações, e essas explorações podem ser combinações infinitas. Então, é muito difícil você trabalhar com um AF, uma ferramenta onde você tem que fazer, né, ter a regra, fazer a engenharia reversa para poder identificar, porque você precisa basicamente de uma bola de cristal para saber qual é o tipo de exploração, né, que o atacante vai fazer. Então, é importante ressaltar que esse hoje é a maior realmente ameaça para as organizações. Boa, Dani, é isso mesmo. Então, sempre que eu tiver esse tipo de situação, né, manipulação, vocês vão ver muito isso nesses exemplos que eu estou mostrando aqui. Qualquer tipo de manipulação, né, baseado no que foi aprendido, aí existe toda uma questão de Big Data, de análise comportamental, né, que a gente utiliza. Eu vou comentar isso mais para o final, de como que a gente faz isso, né? Mas, basicamente, a partir do momento que eu me integro a algum método de coleta, a um API Gateway, a um coletor de rede, uma F5, seja lá o que for, de alguma forma eu preciso enxergar a conversa entre o cliente e o server. A partir disso, você faz o inventário, que é aquilo que a Dani estava comentando, né? Eu não protejo aquilo que eu não conheço, e, ao mesmo tempo, eu começo todo um processo de aprendizado do que é normal, de o que são comportamentos normais naquele ambiente. Então, qualquer tipo de manipulação que existe a partir desse aprendizado, o cara incluiu alguma coisa na URL que não existia, ele mudou o método, ele acrescentou, removeu algum parâmetro, todo esse tipo de coisa a gente consegue identificar, tá? Segundo item é o Broken Authentication, que é o API 2, mesma coisa, né? Ele é exatamente o mesmo item da versão de 2019, né? Que era a lista anterior, né? E aí, basicamente, aqui, ele tem uma certa relação com o anterior também, então, também é um processo de autenticação frouxo, né? Só que aqui, ao contrário do anterior, é alguma coisa em que o cara tentou excluir a autenticação propriamente dita. Eu preciso de um token para acessar, só que o cara fez o acesso sem o token. Ele manipulou, ele removeu, por exemplo, o token. Então, por isso que ele chama de autenticação quebrada, né? Então, é um processo onde, basicamente, eu não consigo ter aqui eu estou violando a forma como a aplicação está esperando esse processo de autenticação, tá bom? Especificamente, existe aqui o Salt Labs, né, que é o nosso grupo de pesquisa, ele divulga com disclosure responsável, né, ele faz pesquisas de vulnerabilidades, e quando ele encontra algum tipo de vulnerabilidade específica, ele avisa a empresa, né? Então, a gente tem um case aqui, onde na época foi possível, através daquelas funcionalidades de uma vez que eu tenho um login de Facebook, eu utilizo ele para acessar outras ferramentas, e aí no caso da Booking.com, existia a possibilidade de você fazer bypass nesse processo de autenticação. Eu até recomendo depois,
vocês procurarem lá no nosso site, tem informações mais detalhadas desse processo. Mas o que a gente está falando aqui, basicamente, é a autenticação quebrada. E aí, aqui um exemplo, né, de detecção, como eu tinha comentado. Então, qualquer tipo de manipulação, nesse caso aqui, o atacante ele removeu esse campo, né, que é o campo authorization, lá no header do pacote, e aqui ele ainda teve um 200 ok, ou seja, funcionou. Mesmo sem o header de autenticação, ele conseguiu acessar os dados. Então, esse é só mais um exemplo aqui de tipos de manipulação, de violação de lógica de negócio que a gente acaba conseguindo identificar. API 3, esse aqui mudou, ele é novo, tá? Apesar dele ser novo, ele é meio que uma mescla de dois itens anteriores, que era o antigo API 3, né? Que era a exposição de dados excessivos, e o Mass Assignment, que era o antigo API 6, tá? Então, o Broken Object Property Level Authorization, ele é mais, ele é específico para esse de 2023, mas ele é praticamente uma mescla desses dois anteriores. A grande diferença desse cara aqui em relação ao API 1 é que ele também lida com propriedades do objeto. Então, se o cara tenta ali fazer manipulações nas propriedades dos objetos, isso a gente consegue identificar também, tá? Então, muitas vezes, existem ali alguns mecanismos de autorização mais genéricos, né, como um todo, só que ainda assim, dependendo do tipo da API, dependendo de como ela foi codificada, também é necessário fazer autorização no nível do objeto e suas propriedades. Então, é aí onde entra esse método, essa forma de ataque, né? Aqui como exemplo também, né, um incidente também relacionado ao Twitter, né? No caso, o invasor poderia fazer numeração dos usuários, né, do Twitter através de e-mail ou número de telefone. Então, basicamente você cria ali scripts para automatizar esse processo, e aí, dependendo das respostas que você tem do servidor, você consegue saber se existe ou não existe determinado tipo de usuário. Aqui eu tenho dois exemplos, né? Na verdade, um primeiro aqui com dados excessivos, né? De PII, né? Que a gente chama, que são endereço, telefone, às vezes RG, CPF, enfim, tem uma série de e-mail, né? Então tem uma série de informações aqui que muitas vezes são retornados de forma, vamos chamar assim, de gratuita, né? Principalmente quando a gente fala de REST, né? REST você não consegue controlar, né? Então, se ele está by design definido que ele tem que te retornar ali 300 campos, 300 parâmetros, ele vai te retornar 300 parâmetros toda vez que você tiver autenticado. Já GraphQL você consegue fazer um pouquinho, você consegue fazer uns filtros mais específicos, né? Aqui basicamente você conta com a aplicação fazer essa filtragem. Então ele recebe os dados e filtra só aquilo que interessa. Isso nem sempre é interessante. Então, aqui basicamente a ideia é conseguir identificar que existe uma grande quantidade de PIIs na resposta, tá? Que é devolvida para o cliente. E aqui um outro exemplo que a gente brincava, né? Que era a famosa carteirada, que é o cara adicionando. Então, percebam que eu tenho aqui um token. Dentro desse token, o atacante fez uma manipulação. Ele incluiu um parâmetro adicional que não existia originalmente para se transformar em admin. Isso pode ser no token, pode ser no payload. Existem várias formas de você fazer isso no final das contas. Ok? API 4. Esse API 4, eles mudaram o nome, né? Unrestricted Resource Consumption, mas na prática é o mesmo da WASP anterior, né? A posição 4, que é o uso excessivo de recursos ali, né? Que pode levar a situações de negação de serviço. Tá? Então, o nome da categoria é um pouquinho diferente, mas na prática é o mesmo conteúdo do anterior, tá? Então,
existem vários aqui cenários, alguns exemplos aqui, né? Então, arquivos muito grandes que podem levar a consumo de CPU, tráfego excessivo, né? Mais de, sei lá, 500 acessos em menos de um minuto. Então, são situações onde você, de alguma forma, tem o consumo. E aqui um exemplo também, né? Aí um portal tributário, né, na Polônia, né, o site ali de tributos, né, ele basicamente ficou fora por conta de consumo excessivo, perfeito? Então, a ideia é exatamente a mesma, né, o uso excessivo ali dos recursos, de alguma forma, eu preciso identificar. E aqui, o exemplo que eu coloquei aqui, você veja que na própria narrativa do evento, você já tem a explicação do que aconteceu, né? Então, por exemplo, esse endpoint, né, foi acessado 303 vezes na última hora pelo mesmo usuário, o que é significativamente maior do que o normal. Isso que a gente faz de identificação desses consumos, ele pode ser tanto baseado no endpoint quanto também no usuário. Então, a Daniela não está fazendo isso, mas o Paulo está, né? E isso pode ser... aqui só fazendo um gancho bem rápido, quando a gente faz a identificação dos atacantes, a gente sempre agrupa as diversas tentativas, né, de ataque para o mesmo atacante, tá? Então, isso pode ser feito, esse correlacionamento pode ser feito baseado no endereço IP de origem, pode ser feito baseado num user ID, pode ser feito baseado num token, e por aí vai. Então, de alguma forma, eu vou conseguir um device ID. Então, de alguma forma, eu vou tentar agrupar essas tentativas, tá? E aí, nesse caso, percebi que esse cara fez 300 acessos em uma hora, que é muito maior do que o normal. Isso a gente sabe por quê? Por conta de toda aquela questão do aprendizado, tá bom? API 5, Broken Function Level Authorization, também é igualzinho ao que já tinha na OWASP de 2019. Aqui tem um errinho, né? Na realidade é posição número 5. Basicamente aqui é o cara acessando uma função que não era a programada para ele, né? Então, às vezes, por exemplo, tinha que usar post e o cara mandou um delete, ou ele tinha que determinado path, determinada função dentro do sistema que não era para esse cara acessar e ele acessou. Então, aqui a gente está falando em nível de funcionalidades do sistema que o cara está tentando bypassar, perfeito? Aqui o exemplo que a gente tem é do Reddit, né? De novo, tudo isso que a gente está mostrando aqui são casos públicos, tá, gente? Então, nessa vulnerabilidade aqui, os usuários, eles conseguiam bypassar ali conteúdo de anúncios, né? Através de um endpoint patch, que estava oculto, né? Quer dizer, a princípio não estava publicado, né? Não se sabia. Tinha que usar get ou tinha que usar post, por exemplo. E alguém descobriu que tinha o patch liberado. E aí, com esse cara, você conseguia aprovar anúncios, né? Você conseguia injetar anúncios ali sem o consentimento do Reddit. Então, era uma forma ali de fazer bypass, usando uma função que a princípio não estava liberada, ela existia. O desenvolvedor tinha criado, ela estava lá, disponível, mas como ninguém provavelmente inventariou esse cara, fica difícil até de você saber que você está correndo esse risco, né? E no final das contas, alguém descobriu, isso aí também é trivial, né? Você ir testando para ver as respostas, e aí, usando esse método patch, era possível fazer a aprovação sem inserir ali anúncios sem essa aprovação, né? Sem qualquer tipo de autorização para que isso fosse possível. Aqui um exemplo, né? Paulo, só um Oi, minutinho, diga. só para... Acho que 2 temas. Primeiro, a gente está vendo uma tarja aqui no topo do seu slide. Talvez se você descompartilhar e compartilhar novamente, a gente consiga enxergar. Agora sim, mas ainda está na lateral. Vamos tentar de novo? Vamos. E aí, enquanto você sobe, é engraçado, né? Você passa esses temas do OASP e a gente, né, vai passando, entendendo que
a ordem é associada à frequência, como eles estão associados com os problemas que os nossos clientes entrevistados, né, passaram na nossa pesquisa, né? Eu falei que 41% dos clientes sofreram problemas de segurança a partir de vulnerabilidades das próprias APIs, né? 40% também responderam, eles podiam clicar em mais de uma opção, problemas de autenticação, a gente falou do API 2, né? 31% tiveram problemas com exposição de dados sensíveis. Então, de novo, né, a gente estava falando ali do Mass Assignment, do API 3, e assim por diante, né? Então, a gente vê que são problemas reais que os clientes, né, que as empresas estão passando hoje, né? Então não tem como o famoso tapar o sol com a peneira, né? É Sim. preciso enfrentar esses casos. Melhorou a tela, viu? Eu vi o que é. Na verdade, era a minha tela de botões aqui do Zoom, mas beleza, consegui Legal, esconder ela aqui. obrigada. Obrigado a você, Dani. E esse aqui é o exemplo do API 5, né? O cara fez aqui, ele mandou um método delete, né? E notem que teve um 200 ok na resposta, né? Então, ele basicamente aqui estava tentando fazer a exclusão de algum evento aqui do balanço, né? De determinada aplicação, e ele usando o delete ao invés do get, que o get era o método esperado para aquele endpoint específico, né? E aí, no final das contas, você acaba tendo aqui o delete como e sendo aceito, inclusive, pela aplicação. Então, isso é mais um exemplo aqui. Esse API 6, ele é novo também. Então, basicamente, tem a ver totalmente com essa lógica de negócio que a gente está falando. É interessante que essa categoria aqui foi muito impulsionada. Aqui um parênteses, né? Eu não sei se eu comentei isso no começo, mas só reforçando. A Salt, a gente tem profissionais da Salt que fazem parte de um comitê, né? Eles participam, eles contribuem, né, com a elaboração do WASP, tá? Então, esse item aqui, por exemplo, teve uma contribuição muito forte da Salt, tá? Basicamente aqui, a ideia é fluxo de lógica de negócios, tá? Onde você tem um abuso disso, e que, se você olha as situações de forma, como é que eu posso dizer, estanque, né? Se você pega individualmente aqueles acessos, eles não querem dizer nada, mas na hora que você junta todas as pecinhas do Lego, né, e monta ali o quebra-cabeças, o cara está fazendo uma violação da lógica de negócios, né? Então, quando o conjunto da obra é que está sendo avaliado aqui, tá? Então, muito a ver com essas solicitações que são feitas, tá? E aí, se a gente... isso aqui era o ponto que eu estava comentando, né? Se você olhar as solicitações de forma individual, elas parecem legítimas, mas na hora que você monta o quebra-cabeças, é o cara tentando fazer um bypass ali, né? Isso você só consegue detectar através da big picture, que é você ver tudo que está acontecendo. Por isso que esse é sempre um ponto que a gente bate nessa tecla, né, de que, cara, tem que ter big data, eu preciso conseguir enxergar tudo que está acontecendo, e aí sim, em cima de todo o contexto, eu aplico os modelos matemáticos, né, machine learning, inteligência artificial. Se eu só me baseio em situações específicas, né, que é o que os WAFs tradicionais fazem, né? Eu brinco que é a história do cara crachá, né? Veio uma requisição, violou o protocolo, dropa o cara. Beleza, para isso aí ele vai funcionar bem. Agora, quando a gente fala neste tipo de situação, você não vai pegar isso com ferramentas tradicionais. E aí, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Isso aqui é um exemplo, não é que aconteceu numa companhia aérea específica, mas o exemplo aqui é o seguinte: imagina uma companhia aérea que permite a compra de passagens sem taxas de cancelamento. Aí o invasor solicita lá 80% dos assentos para um voo específico pelo preço normal. Espera até um dia antes da partida e cancela todos os bilhetes. A companhia aérea é forçada a baixar os preços para preencher os assentos, e o invasor compra sua passagem a uma taxa reduzida. Isso aqui é um exemplo, tá?
quando a gente fala principalmente desse mercado de viagens, né, de milhas, etc., existem N situações de fraude em que o cara tenta de alguma forma manipular isso, né? Manipular preço, manipular a milhagem. Então, eu quero ter mais milhas do que eu deveria. Então, esse tipo de situação, ele está muito associado a essa questão de lógica de negócios, tá? Que, de novo, você não vai pegar isso com ferramentas tradicionais, não adianta. Perfeito? API 7, aqui o Server-Side Request Forgery, basicamente você insere uma URL, né, numa requisição, ele não é bem validado na ponta, né, na aplicação, e aí a aplicação acaba tentando se conectar à URL. Né? Então, isso é uma falha ali de validação, e aí, se você consegue fazer isso, na realidade, você está fazendo com que o servidor vá buscar alguma coisa, e essa coisa que ele vai buscar, muitas vezes pode ser um malware, pode ser alguma outra ferramenta que está sob controle desse atacante. Então, é a típica situação de má validação de dados, e isso pode levar a algum comprometimento. Aqui também tem uma pesquisa do Salt Labs, tá? Através do uso de SSRF, foi possível ter acesso a recursos de rede interna lá de um dos sites da Lego também. E aí, de novo, isso aqui é disclosure responsável, atuando junto lá ao pessoal depois para corrigir a vulnerabilidade, tá? Então, quando a gente publica isso é porque já foi corrigido. API 8, configurações, né, de segurança. Esse aqui era o antigo API 7, virou API 8, então, eu tenho ali um path de um servidor que está na resposta, eu tenho um vazamento de um IP interno, de uma versão do servidor, eu uso Apache 2.5 e assim por diante. Então, são informações que, por si só, muitas vezes não representam muita coisa, mas ela pode levar a outros ataques mais sofisticados. Tá? Então, aqui tem um exemplo também, né? Uma vulnerabilidade específica de supply chain. Então, através ali de acesso a uma API interna lá no Kubernetes, foi possível fazer uma escalação para que ele lesse e modificasse dados de um PostgreSQL. Então, eu nunca esqueço, aqui só pegando um gancho, né? Eu nunca esqueço uma vulnerabilidade que foi divulgada uma vez de um aquário de um cassino. Esse aquário fazia acesso para atualização, né? Ele tinha um acesso à internet, de alguma forma ele tinha acesso à internet. E era de um equipamento que fazia a monitoração da qualidade da água, a temperatura, etc. E esse cara foi comprometido. E a partir da internet, usando esse equipamento, foi feito o acesso para a rede interna do cassino. Então, é o tipo da situação que às vezes a gente não para pensar, né? Mas que são situações que podem levar ali a comprometimento de informação. A API 9 é o inventário, né? O inventário, então esse aqui é o mesmo cara da lista de 2019, é fundamental você ter um inventário, esse inventário ele tem que ser atualizado de forma automática, né? Não pode ser algo que seja manual, porque é inviável que você faça inventário de forma manual. Existem APIs que mudam semanalmente, novas APIs que surgem, então imagina o desafio de você fazer isso de forma manual. Então, realmente, é muito importante você ter esse inventário. Aí, como exemplo, né, uma brecha aqui, né, 11 milhões de registros da Optus, né, que é australiana, essa companhia, dezenas de PIIs, isso numa API que estava esquecida, que ninguém sabia que ela estava ali. Né? E isso, de novo, tem muito a ver com essa questão do inventário. Eu não consigo proteger aquilo que eu não
conheço, tá? Esse $A aqui é dólares australianos, né? Esse foi o que eles tiveram ali de prejuízo com isso. API 10, esse aqui, inclusive você tinha informações do API 8, né, do anterior, o injection, tem vários casos aqui de cross-site script, SQL injection. Esse aqui é um cara que o AFIS tradicionais, ele tira de letra, deveria pelo menos tirar de letra, né? Apesar que o Log4Shell, por exemplo, né, que usava uma vulnerabilidade lá no Log4j, foi durante algumas semanas ali, foi um pesadelo na internet, né, porque praticamente todo mundo usava essa biblioteca do Log4j, né. Existiam vários bypasses, né, principalmente aquilo que era baseado em assinatura. Esse é um dos problemas de assinaturas, né, elas têm uma certa... depende muito do fabricante ali para a qualidade dessas assinaturas, tá? Então, isso é em relação à API 10. Aqui, muito rapidamente, então, a Salt tem mais de 5 anos de mercado, a gente está presente no Brasil desde 2019, a gente tem equipe local, né? Além de mim, da Dani, também tem o Mahatma, né? Que é Customer Success. Então, essa equipe local faz diferença. O Salt Labs, a gente falou bastante sobre ele aqui, né? Que faz toda essa parte de pesquisa, de vulnerabilidades, e isso também acaba se refletindo em melhorias no próprio processo de detecção. Nós temos uma patente, eu vou falar um pouquinho mais sobre a patente no próximo slide. Clientes, aí temos vários cases, não só lá fora, mas aqui no Brasil também. E um ponto que vale a pena sempre mencionar é os investimentos que a gente tem recebido, né? Então, são várias empresas apostando, né, na Salt. A CrowdStrike foi a última, inclusive, né? Então, a CrowdStrike tem um fundo também de investimento. Sobre a patente, a gente entende que esse é talvez o nosso grande diferencial. Então, a gente tem uma patente publicada, o Roy Eliyahu, ele ainda é nosso, está no nosso board, tá? Então, ele está ainda dentro da empresa. A gente, essa patente, ela lida com essa parte de detecção, não só de inventário, mas também de detecção dos ataques, tá? E aí, acho que eu dei vários exemplos, né? Porque essa questão de Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, isso é importante, mas isso aqui é só para a gente pegar uma ideia de como que funciona, né? Então, a partir do momento que eu me integro a algum método de coleta, eu vou me integrar a um APG, vou me integrar a um F5, sei lá, a um Kubernetes, de alguma forma, o resultado sempre vai ser o mesmo. Aqui é só a forma de coleta. Mas eu primeiro vou pegar os dados brutos da resposta e da requisição, né? Detalhes ali do método, os IPs, né, que foram usados, o detalhe do payload, né? Todas essas informações. A partir disso, eu gero metadados estruturais, que tem mais a ver com domínio, protocolo, método, é mais alto nível, né? Nome, aqui, o nome do parâmetro, quantas vezes acontece, o tamanho, o tipo de dado que eu tenho, isso tanto em header quanto em payload. E, a partir disso, são gerados atributos comportamentais. É aqui onde a gente começa a identificar essas anomalias dentro do ambiente. Então, eu faço correlação de sessões, identifico usuários, se essas APIs são internas ou externas, como é que é o método de autenticação para essas APIs, usa token, o header XPTO aqui, se eu tenho dados estáticos ou dinâmicos, toda a parte de request e response, né, o relacionamento ali, tanto do header como do body, né, do conteúdo, do payload, eu entendo esses relacionamentos, os dados sensíveis, onde eles estão, sequência de chamadas, frequência, atributos, etc. Isso aqui são alguns exemplos, são centenas de atributos comportamentais, e a partir disso, eu vou aplicar todos aqueles modelos matemáticos, né, que a gente viu, e essa janela de tempo, em algumas situações é de segundos, algumas situações é de semanas. Por quê? Porque existem atacantes que ficam ali fazendo as coisas bem devagarzinho.
né? Ele não faz ali em 10 segundos ou 1 minuto, ele vai diluindo isso ao longo do tempo. Então, é importante que você tenha uma visão do todo. Por isso que é importante essa questão toda de Big Data que a gente estava comentando. Por isso que Salt o deployment dele é em nuvem, né? Toda a parte de análise, tá? Até diferente de outras soluções, né, Paulo? O pessoal às vezes fala, mas a minha solução atual aqui faz proteção de API. Aí você pergunta, mas como que ela faz? Ela usa o Big Data, Machine Learning, inteligência artificial? Não, ela faz por reputação de IP address. Tipo, essa é Uhum, uma das variáveis, né, que nós sim. utilizamos, né? Outras soluções, você consegue fazer alguma regra por geolocalização. Então, assim, a solução da Salt, ela vai muito além, né? Essa poção mágica aqui de todos esses atributos comportamentais que nós validamos, ela não está, como você colocou, não é exclusiva de um dos itens, né? Eu não estou olhando só geolocalização, não estou olhando só reputação de IP, é uma combinação de fatores e, mais importante, né, ao longo do tempo. Então, essa questão do contexto, que é essa janela de tempo, de você enxergar segundos, minutos, horas, dias para poder fazer esse aprendizado, isso realmente não é qualquer outra solução que faz. E faz toda a diferença, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aqui só uma visão bem alto nível, né, da arquitetura. Então, basicamente, eu me integro com algum método de coleta, né, balanceador, API Gateway. Tradicionalmente é API Gateway, porque é onde você ele precisa desencriptar o tráfego, né? Eu preciso tomar decisões ali, o que eu vou fazer. Em algumas situações, CDNs, a gente consegue integrar com Akamai, Cloudflare, por exemplo, que possui essa funcionalidade, né, de extrair essas informações dos metadados. Às vezes é próximo da aplicação, é um ambiente de Kubernetes, por exemplo, eu uso um sidecar ali para monitorar. Com isso, eu mando isso para a nuvem, né? Existe um outro componente aqui que a gente não está mostrando, mas às vezes por necessidade de compliance, eu preciso mascarar os dados sensíveis antes do envio para a nuvem, e a gente usa aí sim a gente usa um equipamento local para isso, mais próximo possível desses métodos de coleta. E uma vez que eu mando isso para a nuvem da Salt, eu vou ter todas as informações aqui desses metadados, né? Tanto de requisições quanto de respostas, aplico os atributos comportamentais. Esse data lake, ele é escalável, então isso aqui é um ponto importante. Então, a gente pode atuar com qualquer tamanho de projeto, né? Um tamanho, poucas requisições por mês, né? Uma quantidade pequena de requisições por mês, até bilhões de requisições por mês. Então, isso também é outra vantagem de você fazer isso em nuvem, porque ele é escalável, né? E outro ponto importante também é que os modelos matemáticos que a gente está falando aqui, eles já são modelos testados. Acho que hoje fica mais fácil de entender isso quando a gente fala de ChatGPT, por exemplo, né? Então, o processo todo de aprendizado desses modelos, quanto mais informações eu tenho, né? Ou seja, quanto mais dados coletados e ao longo do tempo e esses modelos aperfeiçoados, mais eficaz e menos falso positivo você vai ter. É a mesma história do ChatGPT, claro, obviamente guardadas as devidas proporções, né? Ele chegou a ser o que é hoje porque teve um grande processo de aprendizado inicial com grandes volumes de informação. Então, isso permite você refinar esses modelos para que você tenha uma acuracidade maior, né? Então, em tudo isso aqui se aplica essa patente que a gente está falando, né? Então, ela é um ponto, vamos dizer assim, que ela é a cereja do bolo aqui, né? Então, existe um volume de informações que são analisadas diariamente muito grande, tudo isso contribui para a melhoria de todo o processo, né? Que no final das contas acaba se refletindo em melhor detecção para todos que participam, né? Não só para o cliente A, mas às vezes para o cliente B, para o cliente C também, eles acabam se beneficiando desse mesmo processo de análise, tá? E aí, como resultado disso, você tem ali o que a gente chama de 3 pilares, né? Os 3 principais pilares, né? O primeiro é descoberta, inventário, identificação de onde tem os dados sensíveis, etc. A postura de segurança também, então a gente consegue de forma proativa ali identificar
você tem URL, dado sensível na URL, você tem token sem autenticação. Então, várias vulnerabilidades são identificadas. Você tem a parte de proteção, né? Então, mesmo a gente não estando inline, a gente consegue se integrar com ferramentas tradicionais de perímetro para fazer bloqueio, e eu consigo trazer para o desenvolvedor melhorias no ambiente, né? Então, existem diversas situações ali de coisas que a gente vai detectando que a gente consegue trazer para o dev. Esse tipo de coisa aqui você não... o cara acessou mesmo sem estar autenticado. Você deveria ter validado a autenticação. Então, isso tudo serve no frigir dos ovos para aumentar a resiliência das APIs contra os ataques que existem, né? A gente sabe que segurança sempre é um processo em camadas, né? Quanto mais camadas eu tenho, melhor, né? Para proteção e maior a possibilidade de eu identificar esse ataque. É isso que é importante também, tá? E aqui, para finalizar, os diferenciais da Salt, né? Como eu já tinha comentado, equipe local no Brasil, a maturidade desses modelos de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, né? Isso é muito beneficiado pela grande quantidade de clientes que a gente tem e esse tempo de aprendizado, né? Não é algo que começou há um ano atrás, por exemplo, tá? A nossa tecnologia de detecção de ataques, ela é muito madura, e a gente tem como característica essa possibilidade de detectar ataques, inclusive distribuídos mais ao longo do tempo, né? Os famosos low and slow, né? Que ataques que vão se diluindo ali ao longo do tempo. A nossa patente, né? Obviamente, isso aqui é um diferencial nosso. A arquitetura é escalável, tanto no on-premises para coleta, então eu posso ter quantos coletores forem necessários, isso aqui não faz parte do processo de licenciamento, posso ter coletor. A ideia é que Salt seja um ponto centralizado de gestão de segurança, independente de eu ter APIs na nuvem ou APIs no on-premises, perfeito? E a gente também tem a maior base de clientes e referências no mercado enterprise do Brasil. Então, esses são aí os principais diferenciais, e eu não sei se tem algum ponto, alguém colocou alguma dúvida, mas da minha parte era isso, tá bom? Obrigada, Paulo. Aqui Obrigada, Paulo. no chat eu não estou vendo nenhuma pergunta, Bru. Eu também não, tá? Aí eu recebi até, eu e a Bia, a gente até recebeu algumas perguntas, alguns comentários. E aí, Paulo, umas pessoas vieram aqui no WhatsApp ou no chat falar que já trabalharam com você. Então, aqui nos bastidores você ficou bem famoso para mim. Então, vou pedir para você mandar um abraço para as pessoas que você já trabalhou aí, porque eu recebi umas 3 mensagens assim: manda um abraço para o Paulo, já trabalhei com ele. Um abraço aí pelo pessoal, obrigado. Assim, na realidade, eu sempre combino com uma galera para eles aparecerem nesses calls, para eles ficarem fazendo propaganda, porque é para depois eu pedir aumento para Dani, entendeu? É tudo combinado isso aí. Ai, pessoal, só vocês. Mas eu tenho até, a gente falou bastante do WAF, né? Mas só para a gente aproveitar que a gente tem um minutinho aqui, uma dúvida que sempre aparece, eu imagino aí para o pessoal da África também, seja essa aqui, ó. Mas, poxa, eu já faço desenvolvimento seguro, né? Eu já tenho esse conceito aplicado na minha organização. Então, isso significa que eu ainda preciso de uma solução de análise comportamental, de segurança de API, porque aparentemente as minhas APIs são perfeitas se eu faço desenvolvimento seguro. Sim. É um tema importante, sem dúvida nenhuma, né? Eu sempre brinco que a segurança é que nem uma cebola, né? Você tem várias camadas. É importante que você tenha o maior número possível não existe... A verdade é que não existe bala de prata, né? Então, não existe uma solução única que você consiga cobrir todo e qualquer aspecto de segurança. O desenvolvimento, ele é parte fundamental, porque é da onde você, até por questão de custo, né? Se você consegue corrigir uma série de vulnerabilidades antes de publicar, o custo de você corrigir isso vai ser muito menor enquanto ainda está na fase de desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. Mas
primeiro que você não consegue evitar toda e qualquer situação, né? Você vai mitigar o máximo possível. E a monitoração, ela também leva em conta erros, falhas humanas, isso também é possível. Às vezes você tem tudo bonitinho, né? Tá tudo configurado direitinho, aí alguém vai lá, tem uma Gemude no final de semana que aplica uma nova regra ali, vou dar só um exemplo bem grosseiro, aplica uma nova regra de firewall que volta configurações antigas e deixa exposto o que tinha anteriormente sido bloqueado. Então, não existe, assim, primeiro que 100% de segurança nunca vai existir, né? Então, mas o que a gente entende são camadas. É a própria questão do WAF, né, Dani? A gente nunca comenta, a gente nunca fala para o cliente, não, você tem que trocar o WAF por SALT. Não, não é isso. Na verdade, elas são soluções complementares, né? Então, quando a gente fala de ferramentas de análise de vulnerabilidade, né? Pensando em shift left, né? Vou usar SAST, DAST, etc. Isso é parte do ferramental que o pessoal tem para justamente fazer com que essas APIs, né? Aqui estamos falando de API, mas isso vale para qualquer coisa, né? Elas sejam mais resilientes a ataques, né? Então, esse é o ponto, né? E vale esse destaque também, né, Paulo, do que você comentou e do que a Dani falou, né? A gente estava outro dia participando, a gente tem muitos clientes Veracode, né, e apoia muito nesse cenário, então muito pertinente essa provocação da Dani. E acho que o cenário de EPI, de microserviço, ele também se apresenta cada vez mais, ele se mostra cada vez mais presente na realidade do mundo de desenvolvimento, né? Então, a gente também outro dia fez essa provocação de que existe também uma evolução e um cenário, acho que diferente, né? Exatamente isso do que você falou. Quando a gente fala de desenvolvimento seguro, outros agentes estão aparecendo, a gente precisa cada vez mais, acho que fazer uma composição aí de soluções para encarar esse novo cenário que é cada vez menos monolítico, cada vez mais microserviço, cada vez mais olhando para a API, e aí, consequentemente, todos esses novos agentes, eles trazem aí para a gente, né, para os nossos clientes, novos desafios, né? Então, não dá a modernidade, né, a facilidade da API, do microserviço, enfim, tudo isso traz aí também novos desafios, não tem como fugir disso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ó, eu tô vendo, não sei, Dani, queria que também dar um agradecimento aqui, algumas pessoas estão migrando para uma outra reunião, estão agradecendo ao conteúdo, né? Não sei se a Dani tem mais alguma provocação ou alguém também quer fazer alguma pergunta nesses nossos minutinhos aí, por favor, fiquem à vontade, viu? Tô vendo aqui no chat uma galera, pô, obrigada pela apresentação, tô indo para uma reunião. A gente está constantemente saindo de uma reunião para outra, né? O pós-pandemia é assim, né? Normal, mas eu vou colocar aqui no link de vocês, na verdade, o link para fazer download daquele relatório, né, daquela pesquisa da SALT, que eu acho que é super válido para todo mundo, e lembrar que através da África vocês podem pedir alguns documentos em português da SALT, né, porque no site só tem inglês, como, por exemplo, como proteger instituições financeiras, em relação a, né, como as instituições financeiras podem proteger APIs, prioridades para CISO, como associar a relação, né, de segurança de API com a plataforma Mitre. Então, tem uma série de documentos que a gente tem à disposição em português para ajudar também nesse processo de educação e disseminação da importância de segurança de API. Então, a gente vai compartilhar para quem precisar, só mandar um e-mail manda para o marketing, Bru? Isso, Deixa exatamente. o e-mail da África para o pessoal pedir. Exatamente. Acho que a gente vai colocar aqui, a Bia vai colocar o e-mail de marketing da África para que acho que todos fiquem aí à disposição para pedir a solicitação, para mandar dúvidas para a gente, né? Enfim, a gente tem aí uma gama de opções para conseguir atender vocês. A Bia vai fazer esse cenário de centralizar perguntas, pedidos, cenários, e também a gente vai compartilhar, né, o link dessa apresentação e alguns materiais. Vou compartilhar também, Dani. Muito obrigada aí pelo link do estudo aqui, que é possível baixar, né? A gente também vai compartilhar aí com os nossos clientes, com os participantes, mas temos aí um e-mail para que todo mundo fique à vontade aí para a gente conseguir apoiá-los no pós-webinar, né? Esse aqui é um primeiro passo de muitos outros aí dentro dessa jornada de API, de segurança, de SALT, de África, M3 Corp, agradecer também, a M3 Corp está aí sempre presente. Muito obrigado, pessoal.
Fechado então, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Obrigada, Paulo, Obrigada, Bruna e pessoal. time África.